Estamos aqui, né? Enfim, ao vivo, depois aí de recuperado. Daqui a pouco a gente recebe aí o pessoal que vai entrando. Feliz aí por estar encontrando vocês aí virtualmente, né? Com muita saudade aí do pessoal, galera da Ramatiz. Já iniciar aqui com um sincero agradecimento por todas as orações, vibrações aí durante esse período que eu passei aí. Foi sensacional. Paty, Ana, Mônica, Gabriel, enfim, Bárbara, todo mundo aí que está entrando aí. Nívia, pô, saudade enorme. Dani, já vi que a mãe da Dani entrou também. Saudade enorme de vocês e toda a alegria da gente. Lília também, querida, sei das orações. Você também é muito querida, Paty. Você, Cris, as meninas. Minha afilhada, lindona também, tá passando aí esse período. Enfermeira, tá lá na linha de frente também, obstétrica, e tá aí. Peço orações aí de todo mundo para ela. Vavá tá junto com a gente e a gente vai dar 5 minutinhos, que a brincadeira é assim, 5x5, né? Foi um projeto que eu comecei para leitura pessoal mesmo desse livro, né? Desses livros da coleção Fonte Viva, e me dedicando. E obviamente eu transmiti aí, passei para muita gente por WhatsApp, né? Coloquei no Instagram, no Facebook. E graças a Deus algumas pessoas vieram me falar, né? Que tem sido importante dividir isso, essas reflexões, tem levado a novas reflexões, né? Eu tenho... E aí surgiu a brincadeira do 5x5, né? 5x5, 5 vezes 5 dá 25. E aí eu pensei, pô, quando eu estiver bem eu vou fazer 25 minutos falando e estudando aí sobre Emmanuel. Entrou agora a outra Vavá, que é a minha caçula. Tá a minha afilhada, tá a minha caçula também assistindo. E... enfim... a gente passar 25 minutos para a gente dedicar em um capítulo assim que eu achei muito importante para o momento que a gente está vivendo, né? Então a ideia é a gente dar 5 minutinhos só para entrar aí mais um pessoal, e aí depois disso eu estou com o cronômetro aqui do lado, estou com tudo para a gente realmente ser bem sucinto. Aconselho muito vocês a lerem. Tem um amigão meu que é amigo de todas as horas, a gente tem mais de 35 anos de amizade, que é o Bruno. Ele que me presenteou com essa coleção Fonte Viva, ele que me deu esses livros, e eu nunca me esqueci que ele falou para mim, a minha esposa Renata, né? Eu chamo de vida, né? Foi minha enfermeira que me segurou aí nesses 14 dias de isolamento aí, sensacional. Entrou agora aqui também, tá junto aqui, tá todo mundo aqui atrás. Daqui a pouco, se eu passar, vazar algum barulho de criança, de filha, que tá todo mundo aqui. João, amigo João, tá vendo pelo Instagram do filho dele, do Gabriel. João, que nosso camarada lá de ESG, da escolinha lá da Ramatiz, tá vendo com a gente. E
Então, assim, o Bruno, eu nunca esqueci quando o Bruno me presenteou com essa coleção, que ele brincou dizendo o seguinte, que ele falou que o dia que ele desencarnasse, a primeira coisa que ele ia fazer no mundo espiritual era perguntar onde é que ele comprava, né? Ou então onde é que ele adquiria esses livros, né? O Fonte Viva, o Vinha de Luz, o Pão Nosso, o Caminho, Verdade e Vida e o Ceifa de Luz. Porque realmente são textos assim, muito objetivos, muito diretos de Emmanuel, através do Chico, e que trazem assim uma capacidade de Josi, boa noite, Josi. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui também com a gente. Heloísa entrou, a Nádia também. Ingrid, legal, Ingrid está aqui com a gente. E assim, são livros que eu acho maravilhosos, e nesse momento de muita tensão, né, muita dúvida, muito medo, eu realmente fui buscar esses livros e assim, são 5 minutos para refletir, e depois aquilo ali fica com a gente direto, né, fica direto com a gente. Então a ideia é a gente ler. Coloquei via WhatsApp o texto, quem tiver o Fonte Viva pega para a gente ir acompanhando, quem não tiver, enfim, eu vou lendo e a gente vai fazendo aqui algumas ponderações, tá? Para a gente ir fazendo, vamos começando com quem tiver e a galera vai chegando, quem for entrando aí, pô, boa noite a todo mundo que está entrando, está chegando, felicidade demais de tá vendo vocês aqui. E a gente está podendo se reunir dessa maneira, né? Tenho certeza que em breve a gente vai poder se reunir presencialmente. Mas então vamos lá para o capítulo 16 do Fonte Viva, né? Conforme a gente vinha divulgando. Que é um título já bastante pertinente e curioso para o momento que a gente vive, né? Porque assim, ele é um título no imperativo e que nos parece bastante difícil, né? Porque o título dele é Não Te Perturbes. Então assim, Emmanuel já diz assim, de maneira muito direta e objetiva, assim, não te perturbes. E aí eu fico com a pergunta, como não se perturbar diante do cenário que a gente está vivendo, né? Como é que a gente pode, né? Boa noite, Leonice, boa noite, Andressa. Feliz aqui por vocês estarem entrando aí, muito felizes. Já entram com a pergunta, né? Assim, como é que a gente não se perturba diante desse cenário que a gente tá vivendo? Por isso que a escolha foi especialmente selecionada para esse texto, porque Emmanuel vai trazer isso para a gente, né? E todo título, todo capítulo dessa coleção Fonte Viva inicia-se com alguma epígrafe bíblica, né? Ou de algum evangelho, ou dos Atos dos Apóstolos, ou do Apocalipse, ou das epístolas de Paulo. Sempre tem algum textinho que Emmanuel separa. E nesse aqui ele separou um trecho da carta de Paulo aos Romanos, que Paulo diz: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Que é uma reflexão de Paulo, né? No momento em que ele não compreendia exatamente para qual mandamento, né, ele estava sendo enviado pelas intuições e pela sua peregrinação crística, né? Então ele está dizendo assim: eu achava que era para a morte, né? Mas era para a vida, né? E quem leu o
Paulo e Estevão, ou quem teve a oportunidade de assistir, quem não teve, tá na HBO, no Now, tem no Google Filmes também. Paulo, Apóstolo de Cristo, é maravilhoso, né? Assim, sensacional, aconselho muito. Mas enfim, entrando no texto, Emmanuel vai começar com uma parte assim bem poética, né? Bem poética, que ele vai dizer o seguinte: se perguntássemos ao grão de trigo qual a opinião ele alimenta acerca do moinho, naturalmente ele responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. Então, se perguntar para o trigo o que representa o moinho, o trigo vai dizer assim: ali é tortura para mim, ali só vai ter sofrimento. Olha como é que ele faz um paralelo poético com a epístola de Paulo aos Romanos, né? Ele vai prosseguir: no entanto, é de lá, é do moinho, que o trigo se ausenta, que o grão se ausenta, aprimorando para a glória do pão na subsistência do mundo, lembrando sempre que nenhuma palavra de Emmanuel é dispensável, né? Ele não escolhe o pão aqui à toa, porque o pão aqui tem uma simbologia muito forte em todos os segmentos religiosos que sejam cristãos, né? Em todos os segmentos do cristianismo, o pão tem uma simbologia muito forte, como subsistência do mundo, né? Então veja que ele está dizendo o seguinte: o trigo, quando ele olha para o moinho, ele não percebe a grandiosidade que ele vai se transformar. Pelo contrário, ele considera aquilo ali só dor. Mas ele não percebe ainda a grandiosidade que ele vai passar por aquele processo que vem do moinho. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, se perguntar para a madeira assim: o que você acha do serrote? A madeira ia responder para a gente: informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Quer dizer, se nós tivéssemos a condição, olha a poesia de Emmanuel, de perguntar para a madeira, lembremos que Emmanuel não vai escolher esses termos à toa. Ele já falou do pão, que tem uma simbologia crística enorme, e ele vai falar da madeira. Todos nós sabemos qual era a profissão do pai terreno, né? Jesus, José, carpinteiro, né? José era carpinteiro. Então, quando ele traz a simbologia da madeira, ele não traz ela à toa, porque ele sabe que naquele período em que a Bíblia não registra de Jesus, Jesus aprendeu muito na vivência com seus pais, inclusive na vivência da carpintaria de seu pai. Então ele traz aqui a simbologia da madeira. Então, se perguntar para a madeira o que é o serrote, ela vai falar: é o algoz que fica o tempo inteiro me dilacerando nas minhas entranhas. Todavia, vai dizer Emmanuel, sob o patrocínio do suposto verdugo, quer dizer, parecendo que é o carrasco, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Quer dizer, é por aquilo que parece a madeira, o carrasco, que ela se torna algo que vai ser mais nobre. Uma cadeira para alguém sentar-se de descanso, uma mesa para servir os alimentos, o pão que foi falado anteriormente. Veja como ele constrói essa simbologia poética de Emmanuel, né? Mas ele segue, né? Aí ele vai dizer o seguinte: se consultarmos a pedra com alusão ao buril,
Buril é uma ferramenta pontiaguda que serve para você ir ali, quase como se fosse uma picareta, para você ir batendo na pedra, né? E ir tirando a pedra, né? Então, se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Então você pergunta para a pedra assim: para que serve o buril? Ela vai falar: isso aqui é um perseguidor, está dia e noite me machucando, me ferindo. Ele vai usar outro elemento crístico, porque nós vamos nos lembrar de um dos elementos mais belos da passagem crística aqui entre nós, quando ele, diante da mulher adúltera, é questionado numa situação de dificílima saída. Porque a mulher adúltera, pela lei mosaica, deveria ser o quê? Apedrejada. Deveria receber a pedra por castigo. E naquele momento, eles enquadram Jesus. Eles falam: olha só, estamos aqui com a mulher adúltera. A lei diz que é para a gente apedrejar. Mas você vem trazendo leis que você diz aí que são de outro mundo, de outro pai, de outro Deus, de um Deus uno, um Deus que é só amor. E o que você faz? E quem lembra dessa história sabe que são detalhes fundamentais que não podem nos passar desapercebidos, porque o Evangelho vai nos dizer o seguinte: que Jesus, durante esse momento, ele desenha e escreve na areia. Ele sequer olha para os seus interlocutores. Isso é muito importante, porque Jesus estava num nível tal de evolução que não dava para debater de igual para igual. Tanto que ele, humildemente, se mantém quase que afastado ali no seu desenho. E ele devolve a pergunta: o que vocês querem? O que diz a lei? Que apedreje. Então ele diz: pois bem, que se cumpra a lei de vocês. Porém, eu faço um adendo com a minha lei. Vamos combinar as duas? Atire a primeira pedra aquele que está sem erro. E aí, um a um, vai contar o trecho bíblico, se afasta a tal ponto que quando Jesus levanta a sua cabeça, ele percebe que não há mais ninguém. E ele então se dirige à mulher e diz: ué, onde estão aqueles que te condenavam? E ela diz: foram embora. E Jesus diz: então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Veja que é pela pedra. Foi pela pedra que Jesus captou e ensinou o sentimento de todos eles. Estavam todos ali cheios de pedra na mão, porque carregavam na mão o que tinham dentro de si. Então é outro elemento desse capítulo que Emmanuel não escolhe por acaso. Não escolhe por acaso. Então, se ele perguntasse a pedra, diz Emmanuel, como que ela acharia do buril, ela falaria: é um perseguidor que o tempo inteiro bate atrás de mim e vai aqui me tirando, me acabando comigo, me ferindo, sem piedade.
Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoado e brilhante. Michelangelo dizia que, quando perguntaram a ele sobre as esculturas que ele fazia, né, ele dizia que elas já estavam prontas. O trabalho dele era retirar o excesso de pedra que não permitia que nós víssemos as esculturas que ele fazia, né? Então, vejam que Emmanuel vai usar na sua linguagem poética 3 elementos que são fundamentais para o cristianismo. O pão, através do trigo. Se nós perguntarmos para o trigo o que é o moinho, ele vai dizer que é a casa de tortura. A madeira, que tem a ver com a história de Cristo, porque é filho de carpinteiro e aprendeu a carpintaria, né? Que perguntariam para elas o que é o serrote para você, e ia identificar como um carrasco, mas é na verdade o serrote que faz da madeira ela ser algo útil. E a pedra, que se perguntassem sobre o buril, a picareta, ela diria que é um perseguidor, mas é exatamente esse elemento que faz a pedra ser aperfeiçoada, brilhante e ter o seu verdadeiro valor revelado. Aqui vem a poesia de Emmanuel para ligar ao que Paulo escreveu na sua epístola aos Romanos. O mandamento que era para a vida, eu achava que era para a morte. Paulo disse isso aos Romanos, do seu chamado, né? Ele entende que quando ele foi chamado para a vida, ele achou que era para a morte. Paulo levou, lembremos que na sua viagem a Damasco, ele fica 3 dias sem enxergar. E quando Ananias lhe restabelece a visão, é que Paulo percebe que aí então é que ele não enxergava. E ele vai para o deserto para poder então enxergar, começar o seu trabalho de enxergar, começar a sua peregrinação para ele então identificar e enxergar de fato. Aqui Emmanuel fez toda a sua poesia. E aí ele vai começar a resumir para a gente. E aí ele vai começar a linkar com o título, o Não Te Perturbes. Porque ele vai dizer uma frase cirúrgica. Assim a alma, assim a luta. Quer dizer, a alma é exatamente como o trigo diante do moinho, como a madeira diante do serrote, como a pedra diante do buril. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Pergunta ao homem sobre o corpo, o que ele vai dizer? Ah, é ruim, é alto, é baixo, é magro, é gordo, é fraco, não aguenta, é feio, não é como eu queria. Pergunte ao homem sobre a dor. O que nós vamos dizer sobre a dor? Muitos disparates.
Olha só, solicitemos ao homem que se externe, que fale, né, com referência às dificuldades, e derramará fel e pranto. Isso aí é aos montes. Isso aí é aos montes. Tem gente que a gente encontra que parece que tem um prazer de falar em dificuldades. Que gosta de falar da dificuldade, dos problemas. Nós somos muito apegados ao problema. Somos muito apegados. Até às vezes quando recebemos um elogio. Às vezes a pessoa chega pra gente e fala assim: caramba, camisa bonita, né? A gente mesmo diminui o elogio. Ah, não, foi uma promoção. Ah, essa aqui? Ah, não, essa aqui foi uma promoção que eu achei. Às vezes a gente conta uma história só para se desfazer do elogio que nós recebemos. Olha, tá com que relógio bonito. Nem te conto como é que eu recebi esse relógio. Olha, foi um dia tão difícil, chovia, estava no shopping, estava esperando o táxi não chegava, estava com uma nota de R$100. Foi tão difícil, a gente conta uma história tão triste, que às vezes a pessoa que elogiou se arrepende. Às vezes a pessoa que elogiou, ela fica arrependida de ter elogiado. Eles falam assim: nossa, mas tá para fazer uma brincadeira comigo, né? Tá com um corte de cabelo tão bonito. E a gente conta uma história tão cascuda, tão problemática, para receber um elogio. Que às vezes a pessoa se sente até mal de ter elogiado. Muda até de assunto. Tão apegado que nós somos ao problema, né? Isso que Emmanuel está falando da gente. Olha o quanto nós temos de trigo, de madeira, de pedra dentro de nós. Lembrando que hoje somos espíritos imortais, mas que passamos já com um princípio espiritual por esses reinos, né? Mineral, vegetal, animal. Experimentamos sensações, percepções, emoções, até termos a nossa individualidade espiritual. Mas Emmanuel prossegue, porque Emmanuel é duro, tá? Muita gente acha que... Eu lembro de um palestrante que dizia assim: nossa, como as pessoas gostariam de ser Chico Xavier. E ele disse o seguinte: já imaginou ter Emmanuel do lado? Devia ser complicado, né? Emmanuel prossegue: contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador, e reparem o termo, tá? E do obstáculo asfixiante, notem o que nós estamos vivendo e quais são os sintomas mais graves dessa pandemia que nos atormenta. Esse livro não foi escrito agora, tá? Mas Emmanuel vai dizer que é imperioso reconhecer que é do obstáculo asfixiante que o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Porque se tem uma coisa que o tema morte nos remete, é vida. Falar de morte é falar de vida.
é lembrar vida, é celebrar vida. Então, quando a gente enfrenta uma situação como essa, em que nós somos defrontados diariamente com um termo que nós tentamos escapar à torta e à direito, que é a morte, a gente está obrigatoriamente pensando em vida. Por isso que Emmanuel vai dizer que é imperioso reconhecer que do sofrimento purificador, do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge mais formoso, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Aí ele vai fechar, dizendo: não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Assim que Emmanuel encerra o capítulo 16. O que te parece derrota, muita vez é vitória. A gente às vezes se habitua porque esquecemos que somos um corpo. Quer dizer, o contrário. Nós pensamos que somos um corpo que tem um espírito, ou que tem uma alma, ou que tem uma consciência. Aí depende do segmento religioso de cada um. E nós não percebemos que nós somos um espírito, uma alma, uma consciência, que nesse momento tem um corpo. Então a importância da gente olhar para essas dificuldades que nós estamos atravessando, a pandemia que é global, e aí eu aconselho vocês, Livro dos Espíritos, pegar as questões, a partir da questão 737, que ele vai falar dos flagelos, que é no capítulo 5, no capítulo 6, quer dizer, que ele fala da lei da destruição. Tem uma pergunta aqui, que é muito pertinente, só para a gente terminar, que a gente já fechou os nossos 25 minutos de Emmanuel, que ele pergunta, o Kardec pergunta se porque Kardec aqui vai perguntar assim, por que tem flagelo? E a espiritualidade vai responder, para acelerar o progresso. Aí Kardec vai perguntar, mas espera aí, no flagelo, na hora que tem a pandemia, que tem o problema, que tem tudo isso global acontecendo, vai sucumbir o justo e o perverso. Isso é justo? E a espiritualidade vai dizer assim, olha, você vai estar considerando só uma existência. Você está considerando a justiça a partir de uma única existência que você conhece. A coisa é maior. Quando você passa a considerar a imortalidade, a coisa é maior. É maior. Não dá para você pensar a partir de uma existência, não. E ele vai dizer aqui
que entre os males, a espiritualidade fala, ó, que afligem a humanidade, há os de caráter global, que estão nos decretos da providência. Os de caráter global, que estão nos decretos da providência. Não é por acaso, gente. Quando Jesus veio falar para a gente assim, não cai uma folha de uma árvore sem que a providência divina saiba, não dá para a gente imaginar que a gente está largado, que o leme está vazio, que o carro está desgovernado. Não é por acaso. Não é por acaso. E dos quais, desses males globais, cada indivíduo recebe, em maior ou menor proporção, a parte que lhe cabe. Então, disso que é global, cada um vai receber a parte que lhe cabe. Porque a cada um de acordo com as suas obras. Ninguém vai ganhar obra que não é... Ninguém vai ganhar nada que não tenha a ver com a sua obra. Quem plantou abacaxi vai colher abacaxi. Quem semeou rosa vai colher rosa. Quem semeou espinho vai colher espinho. Mas olha, sempre é tempo de semear. Tem muita coisa que a gente já semeou lá para trás. Semeamos, não dá mais para mudar. Mas diante desse cenário, diante do moinho, diante do buril, diante do serrote, diante da pandemia, da dificuldade em ir na rua, em lidar com o pessoal de casa, em viver essa vida que a gente está vivendo, o que nós vamos semear a partir de agora? Exatamente, Andrés. Cada um com seus talentos e as suas obras. Como diz a Heloísa, a colheita obrigatória. É obrigatória. Vamos colher o que é obrigatório, está ali. Os flagelos globais eles já estão previstos. Porque às vezes é necessidade. Agora, cada um vai pegar a parte do que cumpra ele pelo que ele semeou. E diante disso que a gente está vivendo, o que a gente vai semear para frente? A pergunta é agora. E para fechar, fica aqui uma reflexão que eu tenho feito, tenho dividido nos grupos de estudo que eu tenho participado, que assim, talvez, me parece, que a quarentena que a gente vivia era antes da pandemia. Antes da pandemia a gente tinha horário de trabalho, de academia, de estudo, de compromissos religiosos, encontrar com os amigos, aniversários. Às vezes no final de semana não dava tempo de fazer tudo que tinha para fazer. Era muita coisa, era muita correria, era tanta coisa que a gente não tinha tempo nenhum para estar com a gente. A gente não tinha tempo nenhum para estar com a gente. Era ali que a gente estava em quarentena. A gente estava preso antes. Agora a gente está podendo experimentar, e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a liberdade de estar conosco. Por isso muita angústia. Por isso muita dúvida. Por isso muito temor.
Porque temos muitos de nós que estamos pela primeira vez vivendo com um estranho, que somos nós mesmos. Para muitos de nós, a gente está pela primeira vez na vida lidando com alguém que a gente nunca viu. E a gente está olhando e falando assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Gente, quem é esse careca que está na minha frente? Eu nunca vi ele. Nunca o vi. Gente, quem é esse cara tão nervoso? Quem é esse sujeito que grita? Quem é esse impaciente? É isso, João. Medo do desconhecido. E esse desconhecido sendo nós. Porque antes, a gente não encarava esse desconhecido. A gente não tinha, como a Patrícia falou, essa oportunidade de conhecer a si mesmo. Porque a gente ocupava a agenda com tantas e tantas coisas, numa quarentena de tal modo, que agora a gente está podendo se conhecer. Então talvez a gente esteja tendo não uma oportunidade de ficarmos presos, mas talvez a gente esteja tendo pela primeira vez nessa existência uma oportunidade de vivenciar de fato a liberdade. A liberdade. Então, meus irmãos, eu queria agradecer do fundo do coração a participação de vocês. É muito bom revê-los por aqui. Muito bom. É isso, Paulinha, isso mesmo. Nós estamos com os nossos personagens reunidos todos em um mesmo lugar. Em um mesmo lugar. Exatamente. Resumiu perfeitamente. A gente botava aquelas máscaras. E agora estão todos. Eu tenho o Rafa da Ramatiz, o Rafa do Trabalho, o Rafa de São Januário, lá do Vasco, que eu espero que ninguém conheça. Fala muito palavrão, reclama muito. O Rafa dos colegas do Pedro II. Tinha um monte. Agora está tudo junto. Como é que a gente convive com todos esses Rafaéis juntos ao mesmo tempo? Né? Como é que a gente consegue conviver? Esses que não, muitas vezes não se conhecem, como disse o João, esse desconhecido. Eles são desconhecidos. E já imaginou a gente numa mesa com um monte de desconhecido e tendo que botar eles para se conhecerem? Terminou agora, né? A galera aqui de casa via, né? O Big Brother, né? A gente está vendo o Big Brother interno. Isso aí, André, luz e sombras. Estamos vivendo agora. Estamos vivendo agora. Estamos botando essa galera confinada aqui. E eles estão tendo que se revelar. E eles estão tendo que se revelar. E nós estamos tendo que descobrir. Isso aí. Olha o Bruno aí, aquele que eu citei no início da live. Foi quem me presenteou com a coleção Fonte Viva. Falou, o silêncio ativo. As pessoas acham que a escuta é uma atitude passiva. Não é. Não é. A escuta é uma atitude extremamente ativa. Ativa. Quem já teve a oportunidade de ler A Sociedade do Cansaço, não é um livro religioso, é um livro filosófico, de um filósofo sul-coreano contemporâneo, é o Byung-Chul Han. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre a importância da contemplação, da capacidade contemplativa. Ele diz, inclusive, que já passei os 25 minutos aqui de Emmanuel, tá? Emmanuel
já está ficando me dando bronca. Já vou terminar. O Byung, ele diz o seguinte: o multitarefismo é uma característica selvagem. Os seres selvagens é que eram multitarefas. Porque, por exemplo, quando um ser selvagem vai se alimentar, ele se alimenta sem poder apreciar o alimento, porque ele tem que se preocupar com o predador, ele tem que olhar a cria, ele tem que analisar as ameaças do ambiente. Então a multitarefa é uma característica selvagem. A gente tem que ter a capacidade da contemplação. Porque só quando a gente contempla é que a gente entende. É que a gente aprofunda. Aprofundar leva tempo. Vejam os mergulhadores. Nenhum mergulhador, quem fez curso de mergulho sabe, a minha esposa fez isso durante muito tempo, na época de faculdade dela. O mergulhador, ele não vai direto. Não, ele vai aos poucos, em descidas lentas, para ele ir se ambientando. Para ele ir se ambientando. Ele não vai assim direto, porque se ele for direto, a diferença de pressão, inclusive, põe em risco a vida dele. Então, se a gente está diante de um estudo, de um aprendizado, de uma situação nova, e a gente vai com um olhar direto, a gente perde a oportunidade. A gente tem que ter a contemplação. E a contemplação requer tempo, requer análise, requer escuta, requer percepção, olhar. Notemos que o mundo, por conta dessa parada, olha a resposta que a natureza nos tem dado. Lá em Pernambuco, no rio Capiberibe, começaram a surgir as capivaras. Voltaram. E da linguagem tupi-guarani, Capiberibe significa rio onde vivem as capivaras. E que não se via, porque havia uma quantidade tal de pessoas que elas se afastaram. Os sons da natureza, pelo silêncio humano. Tudo isso são situações que a natureza está dizendo para a gente assim: olha como nós somos e nós podemos ser se vocês ficarem só um pouquinho mais calados. Se vocês não fizerem tanto barulho. Se vocês não dominarem o planeta como um vírus domina o corpo em que ele quer se hospedar. São reflexões que a natureza nos convida a fazer quando nós nos permitimos contemplar. O Parque Nacional da Tijuca demonstrou esquilos, uma sorte de animais. Quem não viu está no Globoplay hoje, o RJ, primeira edição. Quantos animais que não apareciam. Ontem foi visto um gato do mato, que lembra um tigre, mas era do tamanho de um gato, e não aparecia. Então, gente,
a importância da gente contemplar, da gente ter calma e ter fé. Como diz aqui, ó, como Jesus disse em Marcos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O medo é natural. Gente, olha só, entrou aqui a minha afilhada, a Vitória, que é uma inspiração de fé para mim. Tem uma fé tão bonita, tão inspiradora para mim, assim, eu me inspiro tanto na fé dela. E outro dia eu conversava com ela e falava disso para ela, por uma situação familiar que nós vivenciamos. Imagina os apóstolos, viviam com Jesus, quer dizer, estavam do lado de Jesus, viam Jesus curar leprosos, fazer pessoas que estavam consideradas mortas ressuscitarem, fazer cegos voltarem a enxergar. Eles tinham Jesus, aquele ser do lado. Aí eles estavam num barco, o mar começa a dar uma reviravolta. O que os apóstolos sentem? Medo. Medo. Mesmo estando do lado de um cara que fazia o que até então eram considerados milagres, prodígios, e que já tinha dito para eles: o que falta de fé para vocês? Mantenham a fé. Vejam os lírios do campo, que não fazem nada e Deus está ali sempre para com eles. Vejam os pássaros, que nunca lhes falta alimento. Se a eles não lhes faltou, por que a vocês haverá de faltar? E mesmo assim, nós insistimos na falta de fé. E eles foram lá com medo acordar Jesus. E o que Jesus fala para os apóstolos? Gente, por que vocês estão com medo? O que eu faço, vocês podem fazer também. E ele vai lá e acalma as águas, acalma os ventos. Então os apóstolos também sentiram medo. Então se eles sentiram medo, é natural que nós sintamos também. Não tenta brigar com esse medo, não. Não tenta se desfazer desse medo, não. Entende ele. Acolhe ele. Escuta ele. Entende que medo é esse que a gente está sentindo diante do moinho como trigo, diante do serrote como a madeira, diante do buril como a pedra, diante do desconhecido. Que medo é esse? Qual é o meu medo? Conversa com ele. Conversa com esse você que antes a vida não te permitia conversar. Quem sabe ali a gente não descobre um amigo importante. Quem sabe ali a gente não descobre alguém que nos ajuda a compreender a certeza, isso, a gentileza consigo, a vivência das emoções, emoções que curam, de Hermance Dufour. Livro belíssimo, belíssimo, belíssimo. Emoções que curam. Quem puder ler sabe o quanto ele é, nossa, maravilhoso esse livro. Seja gentil consigo. Saiba suportar-se. Conversa. Porque às vezes é ali que você vai encontrar um amigo, uma amiga, alguém que pode te ajudar a enfrentar esse momento. Então, gente, queria mais uma vez agradecer vocês. Vamos ver se a gente combina outros encontros como esses. Trazendo mais gente, vamos conversar em outros grupos de estudo. Vou continuar fazendo os vídeos, as reflexões. Mandem sugestões, né, de textos que vocês leram, da coleção Fonte Viva, que vocês acham que é legal da gente debater. E valeu, Aninha, valeu, Nívia,
Ana Paula, Ana Lemos, Andressa, Nívia, beijão na Mari, saudade demais dela, deixa eu ver quem mais aqui, João, Patrícia, Bia, também saudade enorme do Egide, Vivi, essa minha filhada tão inspiradora, tem uma fé tão maravilhosa, a menina que me inspira tanto, a fé dela em Maria, olha, um dia eu conto para vocês com mais detalhes. Bruno, meu camarada, 35 anos de amizade, Su tá aqui, Dani trouxe a família inteira, legal, João tá aqui no Instagram do filho, João, não vai olhar o Instagram do teu filho não, só deixa, só para entrar aqui mesmo, hein. Enfim, Mônica, pô, legal demais encontrar vocês, Ade Souza, Josi, bacanérrimo encontrar vocês aqui, Leonice, Lilian, pô, beijão no Paulo, beijão pra você, enfim, galera, Vavá, minha filhada, Vavá, minha caçula, Jamila, pô, espero que vocês estejam bem aí, a família esteja todo mundo bem pra caramba, enfim, Rose tá aqui, Aline Marcelão, camaradaços, amigos de tatame, de super o tempo todo com a gente aí, camaradaços mesmo, Carla, pô, muita gente, assim, eu lembro quando eu tive essa intuição, né, que algumas pessoas sabem que tem meu amigo espiritual, meu anjo da guarda, meu guia, cada um chama de um nome, Eusébio, e ele me intuiu, ele falou, vai lá e faz. A minha meta era a gente chegar a 10 pessoas, hoje chegamos a 25 é uma sala do ESD que a gente tem de turma, maravilhoso mesmo. Então assim, queria muito agradecer, abração forte aí a todos vocês, Bruno, meu camaradaço, pô, lá da UF, a gente faz vários projetos juntos e vamos fazer muitos mais. Queria agradecer de coração a presença de vocês aí. Agradeço em nome do Eusébio, meu amigo, que está comigo aí me ajudando a segurar essa barra, as vibrações de vocês. Agradecer muito a minha família que me seguram aqui, por todas as minhas... Assim, eu sou o lado que não aparece no Instagram. Então essa molecada aqui de casa sabe quem eu sou de verdade, eles, a despeito disso tudo e sobre isso tudo, apesar disso tudo, me amam, me ajudam muito. Gratidão demais à minha esposa, a vida, né, por tudo que ela suportou e aguentou nesses 14 dias de isolamento, que foram assim de muito aprendizado, com todas as dificuldades, e vamos marcar. Vou ver, Denise, vamos ver quando é que a gente marca a próxima. E agradeço demais. Eu fiz uma prece prévia, assim que encerrar aqui, eu faço uma prece também, e espero que cada um de vocês aí faça a sua prece para que vocês se conectem aí com seus guias, seus anjos, seus amigos, e muita gratidão por esses 25 minutos aí com Emmanuel, que Emmanuel continue inspirando a gente e que a gente possa ser com muita certeza, com muita fé, a pátria mesmo da Boa Nova, do Evangelho, né? Porque o Evangelho é isso, é Boa Nova. Então, gente, beijo do fundo do meu coração para vocês, e a gente marca aí a próxima. Até lá a gente vai com os vídeos, divulguem, compartilhem, mandem sugestões, mandem críticas, falem o que quiserem, enfim, a gente está aí para a gente refletir e tentar tornar a nossa existência um pouco melhor. Beijo, gente, obrigado, tchau, até a próxima. Beijão, tchau.